Olá pessoal, vamos dar continuidade à disciplina de Introdução à Contabilidade, agora com a aula 4, onde trabalharemos uma breve introdução às demonstrações contábeis. A ideia, pessoal, é que essa aula seja bem introdutória mesmo, visto que vocês vão ter mais contato com essas demonstrações contábeis lá na frente, quando vocês já tiverem um pouco mais de contato com a contabilidade. Então, o que a gente vai ver nesse vídeo e nesse conteúdo é apenas uma introdução, uma passagem geral sobre o que é demonstração contábil, quais são as demonstrações contábeis obrigatórias e o que cada uma dessas demonstrações apresenta para o nosso usuário. Tudo bem? Então, a aula ser mais curtinha, essa videoaula, né, inclusive não vai ter outros vídeos sobre essa aula, vai ser exclusivamente esse, é justamente para preparar o terreno para que vocês façam na sexta-feira, que é o dia que você preferencialmente deve estar assistindo esse vídeo, você possa encerrar o vídeo e já fazer a nossa primeira atividadezinha, que vai fazer um apanhado geral, um resumo, um acompanhamento da aprendizagem desse primeiro capítulo, dessa nossa primeira unidade da disciplina, ok? Bom, então vamos dar início à aula tentando relembrar, buscando da nossa memória o que é a contabilidade, qual que é o objetivo da contabilidade. A contabilidade, como vimos ao longo das últimas aulas, dos últimos nossos encontros, ela é uma ciência social aplicada, nada de ciência exata, tá? Que tem por objetivo medir para poder informar os aspectos qualitativos e quantitativos do patrimônio de qualquer tipo de entidade, produzindo assim informações que sejam úteis para a tomada de decisões pelos usuários, correto? Só que aí, a gente viu que a gente tem como principal objetivo da contabilidade gerar, produzir essas informações para poder informar os seus usuários. Mas como que a contabilidade faz para informar tais aspectos aos seus usuários? A contabilidade ela vai informar através de e-mail, de ofício, carta registrada, mensagem no WhatsApp, sinal de fumaça? Nada disso. A contabilidade informa aos seus usuários, passa as informações necessárias através das demonstrações contábeis. Inclusive, a gente viu no conteúdo anterior sobre a estrutura conceitual que os usuários não têm autonomia, não têm liberdade para solicitar quaisquer informações específicas à empresa. Claro, poder solicitar pode, mas a empresa não tem nenhuma obrigação legal de apresentar tais informações solicitadas. O que ela tem de obrigação legal a apresentar são as demonstrações contábeis. Então, o que são essas demonstrações contábeis? Nada mais são do que um conjunto de relatórios que são elaborados pela contabilidade e que tem o propósito de atender às necessidades informacionais dos seus diversos usuários. A gente viu novamente no conteúdo passado, sobre a estrutura conceitual, que a estrutura conceitual determina como usuários primários os investidores presentes e potenciais, os credores por empréstimo e outros credores. Mas nada impede que as demonstrações contábeis sejam utilizadas pelos outros usuários que a gente viu lá na nossa primeira aula, que eram o governo, a sociedade como toda, a agência reguladora, concorrentes, entre outros. As demonstrações contábeis, ela evidenciam informações que levam você a compreender e analisar a composição patrimonial da entidade, a evolução desse patrimônio ao longo do tempo, lembrando que por patrimônio a gente entende bens, direitos e obrigações, o desempenho econômico, lembrando que o desempenho econômico está relacionado à geração de riqueza, aumentar o valor patrimonial da entidade, não necessariamente gerar caixa. Gerar caixa é o desempenho financeiro, o quanto que a empresa é capaz de produzir dinheiro, caixa. Tá? Além disso, os fluxos de caixa, organizados das diversas formas, dos diversos fluxos de caixa existentes, entre outras informações. Beleza, gente? E aí, o que a demonstração contábil é? Nada mais é do que uma representação estruturada da posição patrimonial, financeira
e desses desempenhos da entidade que a gente acabou de ver, tá? Então ela tem uma estrutura, ela tem um modelo a ser seguido, justamente para proporcionar comparabilidade, compreensibilidade, né? Para que facilite o trabalho dos usuários. Então cada empresa deve seguir aquele padrão proposto nas normas contábeis de relatórios contábeis, de demonstrações contábeis. Os objetivos são simples, a gente pode resumir em dois. O primeiro, que já está subentendido, que é proporcionar informação acerca dessa posição patrimonial, dessa posição financeira, do desempenho, dos fluxos de caixa da entidade, de forma que essa informação seja útil, possa ser usada por um grande número de usuários em suas avaliações e tomadas de decisão. Então, novamente, pessoal, a demonstração contábil não serve para atender o interesse exclusivo de uma pessoa ou de um usuário, e sim deve ser elaborada para o maior número de usuários possível, tá certo? E que esses usuários possam pegar essas demonstrações para realizar suas avaliações e a tomada de decisão, seja essa uma decisão de investimento, uma decisão de financiamento, ou simplesmente analisar o resultado da atuação da administração, tá certo? Em face de seus deveres e responsabilidades da gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Por que tem esse segundo objetivo? É normal, pessoal, quando a gente está falando de empresas de médio e grande porte, que o dono da empresa ou seus investidores não trabalhem na empresa, que eles contratem terceiros para fazer a gestão administrativa do negócio. E quando eu falo terceiro, eu estou falando de um funcionário contratado na função de presidente, de administrador, de gestor, diretor daquele grupo. Então, a demonstração contábil vai ter esse objetivo de apresentar como que está sendo a gestão desse meu administrador, desse meu diretor, se ela está condizente com aquilo que eu espero enquanto proprietário, enquanto dono do capital da empresa. E aí, pessoal, dentro desse conceito, né, dessa lógica, surge o conceito de governança corporativa, né? A gente precisa ver se a gestão dos recursos está sendo bem feita, se os agentes que são contratados para fazer esse meio de campo estão atendendo às demandas dos proprietários de capital, dos donos da empresa, de forma responsável. Tranquilo? Então a demonstração contábil traz esses dois objetivos, que na verdade são complementares, né? O objetivo principal é fornecer informação. E essa informação pode atender a diversos tipos de utilidade. Tranquilo? Quais são as demonstrações contábeis obrigatórias no Brasil? Bom, no Brasil a gente teve uma evolução, né? Vocês viram em aulas anteriores, você vê que eu sempre estou sempre puxando o gancho para conteúdos anteriores, para vocês entenderem a lógica do porquê a gente está nessa sequência. A gente viu que a contabilidade, né, tinha como base a Lei 6.404, de 76. Essa lei, ela permaneceu em vigor e permanece ainda em vigor até os dias atuais. Só que com o advento da convergência ao padrão internacional, a convergência às IFRS, tiveram algumas alterações em cima da Lei 6.404. E uma dessas atualizações foi a mudança na exigibilidade de algumas demonstrações contábeis. Então hoje a gente segue o pronunciamento CPC 26, que é um lá dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O 26 ele trabalha exclusivamente com as demonstrações contábeis, tá certo? Inclusive foi uma das bases utilizadas para realização dessa aula introdutória sobre demonstrações contábeis. Enfim, o que o CPC 26 traz para a gente como exigível? Ele traz o balanço patrimonial, nosso BP, a demonstração do resultado do exercício, a DRE, a demonstração do resultado abrangente, DRA, demonstração das mutações do patrimônio líquido, DMPL, demonstração dos fluxos de caixa, DFC, demonstração do valor adicionado, que é a DVA, e as notas explicativas. As notas explicativas, pessoal, existe um entendimento divergente, né? Muitos acreditam que a nota explicativa não é uma demonstração contábil, e sim um documento que integra as demais demonstrações. No sentido que
Existem notas explicativas para o balanço, existe nota explicativa para a DRE, para a DFC. Então, cada uma dessas demonstrações vai ser acompanhada de uma nota explicativa, que tem por função explicar as informações que estão sendo apresentadas naquele demonstrativo, tá certo? Por isso que algumas pessoas acabam não considerando a nota explicativa como uma demonstração separada, mas sim parte integrante desse rol de demonstrações contábeis. Beleza? Nossa, Hugo, mas é muita demonstração. Todas as empresas precisam seguir essas 6, quase praticamente 7 demonstrativos? Não, tá, pessoal? Se a gente está falando de uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, a microempresa é aquela que tem faturamento até 360 mil no ano, e a empresa de pequeno porte até 4 milhões e 800 mil, elas têm o benefício de ter uma contabilidade mais simplificada. Então, esse tipo de empresas, ela precisa apresentar apenas o balanço patrimonial, a DRE e as notas explicativas desses demonstrativos. Tudo bem? DRA, DLPA, DMPL, DFC e DVA são opcionais. E se vocês olharem aí na nossa tabelinha, tem uma linha diferente aí, né? Demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, a DLPA. Por que ela está aqui e não está lá no anterior, né? Na lista de demonstrações do CPC 26? A DLPA ela foi incorporada à DMPL, a demonstração de mutação do patrimônio líquido. Então, para as empresas grandes de capital aberto, elas não fazem a divulgação da DLPA porque a DLPA já está incluída dentro da DMPL. Tudo bem? Por isso que a gente pode até vir a trabalhar em algum momento, mas dificilmente vocês vão ter esse contato tão diário com esse demonstrativo. A não ser que você faça a contabilidade de uma empresa, uma média ou pequena empresa, PME, né? Que tem um faturamento aí entre 4 milhões e 800 mil e 300 milhões. É aquela que está no meio termo, não é nem grande empresa, nem empresa de pequeno porte, tá certo? Elas têm uma norma contábil própria que é a NBC TG 1000, que por isso que está aí no títulozinho dessa categoria. Esse tipo de empresa, ela tem que obrigatoriamente fazer o balanço patrimonial e a DRE e as notas explicativas. Além disso, para esse tipo de empresa, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados, a DLPA, é obrigatória e ela acaba substituindo a DRA, DMPL e a DFC. Beleza? Então, basicamente, balanço patrimonial, DRE, DLPA e as suas notas explicativas. Por fim, se você está fazendo a contabilidade de uma empresa de capital aberto, uma sociedade anônima, você vai precisar fazer todas as demonstrações contábeis que foram apresentadas no slide anterior. Balanço patrimonial, DRE, DRA, DMPL, DFC, DVA e suas notas explicativas. Além disso, como eu disse, DLPA é opcional porque ela já está inserida dentro da DMPL, você não precisa reapresentá-la, tá? Mas saibam que mesmo sendo opcional, quem faz a DMPL já está fazendo a DLPA. Tranquilo, pessoal? Então aqui cai mais um mito, porque o pessoal acha que o curso de contabilidade é muito focado em empresa de capital aberto. Nada disso. A gente vai focar aqui na disciplina de introdução à contabilidade, principalmente no balanço patrimonial e na DRE. E esses dois demonstrativos são obrigatórios para todos os tipos de empresas. Tá certo? E agora com a questão da informatização, né, do projeto SPED, entre outros, está cada vez mais latente e obrigatória a publicação desses dois demonstrativos. Ok? Outras informações importantes. Professor, você falou que tem que fazer as demonstrações, você falou quais demonstrações tem que fazer. Mas qual que é a periodicidade? Quando que eu preciso publicar essas informações? Então, quando eu falo em tornar essas informações públicas, eu estou mostrando as informações para os meus usuários externos. Então, para esses usuários, o período de apresentação, de vigência das demonstrações, em geral, é para cada exercício social. Então, a gente tem aí uma nova informação. O exercício social é o exercício contábil da empresa, que no Brasil é coincidente com o ano calendário. Então, de 1º de janeiro até 31 de dezembro. A demonstração contábil, qualquer uma daquelas 6 que a gente viu, vai ter
como base esse exercício social, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, certo? Pode ocorrer também de ter que apresentar de forma trimestralmente. Por exemplo, as empresas que negociam suas ações na Bolsa de Valores. Elas têm publicações trimestrais, tá certo? Então, ela vai pegar o 1º trimestre, de janeiro, fevereiro, março, o 2º trimestre, de abril, maio e junho, e o último trimestre, que é outubro, novembro e dezembro, já é informação anual, né? Porque ele vai sempre acumulando e não o trimestre isolado, tá certo? Belezinha? A data de publicação, em geral, para essa do exercício social, né? Essa global de 1 ano, é até 4 meses após a data que se refere à demonstração contábil, no caso, até 30 de abril. Então, se a gente está falando das demonstrações que vão ser referentes a 31 de dezembro de 2020, as empresas vão ter até o dia 30 de abril de 2021 para publicizar, para tornar públicas essas informações, essas demonstrações contábeis, tá certo? Se a gente estiver falando de empresas de capital aberto, que precisam demandar informações trimestrais, esse prazo é determinado pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que é a entidade regulatória que coordena as atividades de bolsa de valores no Brasil, né? E aí, geralmente, o prazo é de 1 a 2 meses. Isso pode ser variado a CVM que vai fazer a determinação. Beleza? E os usuários internos? Geralmente, pessoal, os usuários internos não precisam de data de publicação, né? Porque eles vão consultar direto da fonte, eles vão direto no contador e falar assim, aqui, qual que é tal situação, qual que é o lucro esperado da minha empresa esse ano, qual que é o fluxo de caixa operacional da minha empresa, qual que é o desempenho econômico, financeiro, e assim vai. Ele vai sugerir, ele vai pedir essas informações de uma forma mais direta, então não precisa de publicação, né? Mas, de uma forma geral, as empresas médias e grande porte que fazem reportes, né, informam as informações, fica redundante, né, repassam as informações para uma filial, para uma holding que gerencia a empresa, geralmente são relatórios mensais. A cada final de ano é levantado demonstrações que a gente chama de demonstrações suspensas, que tem foco apenas naquele mês, tá certo? E aí, essas informações mensais são repassadas aos usuários internos, aos dirigentes, aos controladores, etc. Ou conforme a necessidade de informações. Se o cara quer saber qual que é o custo do produto dele, ele não vai precisar esperar um mês. Ele vai entrar em contato direto com a contabilidade, com o setor responsável pela apuração de custos da empresa. Tudo bem, pessoal? Belezinha, né? Para a gente finalizar, vamos dar uma repassada de uma forma bem simplificada sobre qual que é a função de cada uma das demonstrações que a gente apresentou na aula de hoje. O balanço patrimonial evidencia a posição patrimonial e financeira da entidade. É como a gente vê em alguns livros, é como se diz, é uma foto da empresa, é uma imagem estática da situação patrimonial naquela data, no caso em 31 de dezembro, beleza? O balanço patrimonial é aquela demonstração que apresenta para a gente os bens, os direitos e as obrigações da empresa. E é essa demonstração que a gente vai trabalhar a partir da próxima aula, a partir de semana que vem, com mais detalhe. A DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, ela apresenta o resultado econômico, lucro ou prejuízo, confrontando as receitas e as despesas, aquilo que faz aumentar o meu patrimônio ou que faz reduzir o meu patrimônio. A DRA também tem essa mesma função, só que com informações mais abrangentes. Ela considera algumas informações que, em geral, não vão para a DRE, como ajuste de avaliação patrimonial, tá? que vão direto para o patrimônio líquido. Mas isso é assunto para outros carnavais, para outros momentos, tá? Assuntos um pouco mais avançados do que a gente vai trabalhar nessa disciplina. A DLPA, ela apresenta a destinação do resultado econômico, do lucro da empresa no exercício, tá certo? Então, a empresa pode reter parte dos lucros, né, constituir reservas, ela pode distribuir a funcionários, distribuir aos sócios em forma de dividendo. Então, essa demonstração apresenta como que fica a distribuição desses recursos, certo? A DMPL mostra a variação
de todo o grupo do patrimônio líquido. Então, ela mostra onde o patrimônio líquido aumentou, onde diminuiu de um ano para o outro, para todas as contas, tá certo? E, inclusive, lá no finalzinho do DMPL tem a DLPA, né, que mostra a distribuição do lucro. A DFC, que evidencia a movimentação da entidade no período e apresenta para a gente se aquela entidade foi capaz de gerar caixa ou se ela consumiu caixa, e ele é segregado em 3 pequenos fluxos de caixa: operacional, investimento e financiamento, que também vai ser visto mais ao final da disciplina ou numa próxima. A DVA, que apresenta a riqueza gerada pela entidade e a sua destinação, que também vai ser assunto para quem for para os específicos de ciências contábeis ou de ciências econômicas com ênfase em controladoria, tá? Disciplinas do 7º e 8º período. E as notas explicativas, que mostram as políticas contábeis utilizadas na entidade e as informações complementares, informações essas que são necessárias para o bom entendimento daquelas demonstrações. Beleza, pessoal? Ficaram com alguma dúvida? Se ficaram com dúvida, corre lá agora no nosso grupo do WhatsApp, manda a sua dúvida, posta lá o seu comentário. Se você não quer utilizar o grupo do WhatsApp ou não tem WhatsApp, pode me mandar por e-mail, hugo.ferreira@unifal-mg.edu.br, ou utilize o fórum da nossa disciplina lá no Moodle. Também estou sempre olhando, também está à disposição de vocês. No mais, pessoal, vocês que encerraram a aula aqui agora, já aproveita o embalo, pega para fazer a atividade, porque a informação vai estar fresca na cabeça, vocês vão só pegar e desenrolar essa atividade, tá certo? Lembrando que essa atividade vai ter um prazo aí de 1 semana para vocês fazerem, então vou botar até quinta-feira da semana que vem para vocês entregarem, até o dia 2 de dezembro. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido aprender um pouquinho sobre as demonstrações contábeis. No mais, bons estudos, estou à disposição e até um próximo vídeo.